Porque Cristo, a quem Ele chama, sempre Ele pede para abrir mão de alguma coisa. Ele chamou Pedro e André, falou: segue-me. Pedro abriu mão da pesca. Ele chamou Levi: segue-me. Levi abriu mão da coletoria. Ele chama João e Tiago e fala: segue-me. Eles estavam consertando a rede e abriu mão. Todo mundo que Jesus chama tem de abrir mão de algo nesta terra, meus irmãos. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Há um outro evangelho que diz que você não precisa abrir mão de nada. Venha como está e fique como está. Venha como está e fique como está. Não precisa de abrir mão de nada. Mas esse não é o evangelho de Jesus. Outro ponto do passado de Paulo, versículo 6. Isso aqui já é um pouco mais forte, né? Porque vai mexer em áreas emocionais de Paulo. O versículo 6 está dizendo: segundo o zelo perseguidor da igreja. A palavra perseguidor, meus irmãos, ela vem de um termo grego que quer dizer o seguinte: correr atrás para capturar uma pessoa. Aqui quando fala que Paulo era perseguidor da igreja, é a palavra usada quando alguém vai caçar alguém, ou um animal. Paulo era um caçador. Saulo, antes de ser crente. Antes de ser crente, irmãos, antes de ser tocado pelo Senhor, Saulo, ele odiava os cristãos. Eu não encontro o amparo bíblico aqui para dizer que Saulo pegou o facão e decepou a cabeça de alguém. Mas eu encontro amparo aqui para dizer que Paulo foi responsável, ele autorizou, ele deu o voto dele para que algumas pessoas morressem. Saulo, ele entrava nas casas, meus irmãos, e diz a Bíblia que de uma forma muito brusca, muito violenta, ele separava homens de mulheres, de família, e ele pegava essas pessoas e colocava nas prisões. Estevão, quando foi morto por apedrejamento, Estevão foi morto por apedrejamento, meus irmãos, e Saulo, que ali estava, que era que era um fariseu, ele poderia intervir naquela situação, mas ele nada fez. Ou seja, ele viu um jovem sendo morto por pedradas. Esse foi o Saulo. Queridos, pensa você, agora esse homem está pregando o evangelho. Quantas vezes você não deve imaginar que Satanás não tentou lançar na cara dele algumas questões, de dizer: Paulo, você não pode pregar isto. Quem é você para querer pregar? Um criminoso, uma pessoa que assassinou ou que foi responsável por tantas mortes. Irmãos, com Deus, na verdade, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, pediu perdão, ali literalmente Deus esqueceu, acabou. Paulo estava totalmente justificado, mas acontece, queridos, em que o adversário, ele não tem como, já falei, vou repetir, o diabo não tem como mais te acusar diante de Deus, isso não, ele fez com Jó lá, mas hoje ele não pode fazer mais isso. Satanás não tem acesso a Deus para nos acusar. Agora, ele acusa você ele acusa. Você, ele fala: você não pode fazer isso, você não pode pregar, você não pode ensinar, porque você tem problemas, você tem dívidas, você tem isso, tem aquilo, tem coisa no seu passado que te compromete, houve cenas lá atrás, não é verdade? Você praticou um aborto há um tempo atrás, como é que você vai falar agora para isso? Você teve casamentos destruídos lá atrás, como é que você vai falar sobre isso agora? Então, irmãos, é por isso que Paulo diz o seguinte, Romanos 8, portanto,
Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O diabo tenta acusar você, tenta paralisar você, que você não pode, porque você errou, porque você falhou, porque você praticou um aborto, porque você praticou uma cena terrível lá atrás, porque você fez algo incrível, você participou talvez de um estupro coletivo, ou sei lá o que você fez, que vem em minha mente agora, e ele coloca o dedo na tua cara e diz que você não pode. Mas eu venho aqui para dizer hoje que se você entregou a vida a Jesus de verdade, você é uma nova criatura e tudo se fez novo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Agora o diabo te acusa, porque ele é o teu acusador. Ele pode dizer para líderes aqui, ó, você não pode fazer isso. Por isso que Paulo fala: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Tudo. Eu fui terrível. Ninguém, irmãos, eu conheço aqui a história de quase todos vocês. Todo mundo que entrou em comunhão aqui, um dia sentou comigo e o Tânio conversou. E eu sei da maioria